O céu estava envolto em um denso manto de nuvens cinzentas, que pareciam se amontoar como se quisessem ocultar algo além do alcance da visão humana. As árvores se contorciam em silhuetas grotescas, os galhos se movendo como dedos esqueléticos, enquanto o vento sussurrava segredos indecifráveis, carregando consigo um cheiro de terra molhada e algo diferente. Nesse cenário, a casa de campo em que Lucas se refugiava era uma ilha de aparente tranquilidade, mas a sensação de que algo estava errado permeava suas paredes como uma névoa persistente. Ele não conseguia afastar a impressão de que as sombras que dançavam ao redor tinham intenções próprias, como se não estivessem ali apenas para ocultar a luz, mas para se alimentar dela, da vida que pulsava dentro dele. A primeira noite, enquanto a lua brilhava em um tom esverdeado, Lucas percebeu os sinais de um desvio do normal. Estrondos estranhos ecoavam à distância, quase como o chamado de uma criatura ancestral. Em seus devaneios, as paredes da casa pareciam se aproximar, e ele se perguntava se a casa, assim como ele, era prisioneira de algo terrível. Era um leve trinar que interrompia o silêncio sepulcral, um som que parecia não ter origem, como se o próprio ambiente estivesse tentando se comunicar, advertindo sobre os mistérios que habitavam o espaço entre os mundos. Aos poucos, as fronteiras entre o real e o surreal se tornavam fluidas, sombras se alongavam em direções impossíveis, e ele se perdia nas intricadas danças de suas formas. À medida que os dias se arrastavam, a mente de Lucas começou a declinar em um abismo de paranoia. Pensamentos intrusivos se infiltravam em sua cabeça. Ele sentia olhos o observando. As paredes vibravam com murmúrios ao entardecer, e a explosão de cores que se derramava na floresta se tornava cada vez mais estranho, quase como um convite. Ele não sabia se eram seres espreitando nas sombras ou se sua solidão o tornara um prisioneiro de seus próprios medos. O espelho em um canto escuro da sala refletia sua expressão de terror, mas também algo mais, um esboço de formas que se moviam atrás dele, algo que ele não conseguia definir, um resquício de uma realidade distorcida. Ele pensava que a casa poderia ser um portal, um lugar onde os limites da sanidade se desfaziam. O clímax de suas ansiedades atingiu quando ele decidiu explorar o sótão, um espaço que nunca havia visitado. As escadas rangeram sob seu peso, como se a casa a cada passo tentasse avisá-lo. Ao abrir a porta empoeirada, um vazio se revelou, pulsando com uma energia indescritível. Luzes dançavam, não de maneira lógica, mas em padrões hipnóticos e caóticos, refletindo uma realidade além da sua compreensão. Ele viu uma forma se contorcendo nas sombras, sua essência variável, como se compusesse um campo de forças invisíveis. Era um ser que desafiava a lógica, uma amalgamação de destinos que gritavam sem som, compartilhando segredos que atravessavam eras. Lucas sentiu que sua própria consciência se diluía nessa presença, cada pensamento se tornando um eco distante, enquanto ele tentava raciocinar sobre o que estava diante de seus olhos. Resta um silêncio adormecido na casa ao amanhecer. Lucas se vê sentado em uma cadeira, olhando para o vazio, sua mente um labirinto emaranhado de possibilidades. O que foi real? O que estava ali e o que foi uma construção de sua mente frágil? A atmosfera carregava uma polpa de mistério, e ele percebeu que a verdade era um fardo, uma revelação que poderia abalar as fundações da existência humana. Ele se perguntava se a casa, essas visões, tudo isso poderia ser uma invocação, uma conexão com algo muito maior, algo que permanecia intocado e insondável no cosmos. Agora, a linha entre mito e verdade se tornara uma mera sugestão, e o que ele sempre acreditou ser uma narrativa fantástica poderia, de fato, ser uma verdade ensurdecedora escamoteada sob a luz do dia. Se essa história o perturbou, convidamos você a permanecer próximo, pois há mais horrores à espreita, esperando para serem revelados. Será que isso tudo foi apenas um mito construído pelas mentes inquietas da humanidade, ou uma terrível verdade que se esconde, vigilante, nas frestas do que chamamos de realidade?